Por quê? Ao longo da história, o povo africano foi tantas vezes visto como uma ameaça? Essa é uma pergunta que vai fundo nas raízes da história global e que raramente é abordada com a complexidade que merece. Deixe-me deixar algo bem claro. Este vídeo não é para gerar conflito, nem para fazer qualquer raça se sentir inferior. Meu objetivo não é causar divisão, mas sim refletir sobre verdades desconfortáveis da história e examinar por que os africanos e seus descendentes foram vistos dessa forma. Essa é uma análise pessoal. E embora ninguém possa compreender completamente a mentalidade daqueles que criaram essas percepções, eu quero destacar padrões, fazer perguntas difíceis e explorar como essas visões históricas ainda afetam a vida das pessoas afrodescendentes hoje. Não se trata de buscar piedade ou validação, mas de entender como a história moldou a realidade que vivemos. Então, sente-se e relaxe, porque isto é Mitos Africanos Revelados. Antes de mergulharmos mais fundo na história, tenho uma pergunta rápida para você. Sei que muitos de vocês estão assistindo de diferentes partes do mundo, todos unidos pelo amor à mitologia africana. Por isso, adoraria me reconectar. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga de onde você está assistindo. Estarei na seção de comentários interagindo com vocês. E se você estiver gostando do conteúdo, um like e uma inscrição significariam muito para mim. Certo, vamos voltar à história. Dizem que a verdade tem poder, e para alguns, esse poder é assustador. Desde os primórdios do tempo registrado, a África não era apenas um continente. Era um berço, um ponto de partida, o lugar onde a humanidade respirou pela primeira vez. Mas o que acontece quando o mundo descobre que o povo que tentou desvalorizar é, na verdade, sua própria origem? É aí que o medo começa. Muito antes dos navios, antes das correntes, antes das mentiras impressas nos livros escolares, a África já era conhecida, não apenas como terra, mas como um farol. Os núbios, os cuxitas, o povo de Kemet, construtores de cidades, guardiões do tempo, mestres da medicina e da astronomia. O conhecimento deles não era mito tribal. Estava esculpido em pedra, medido em monumentos que ainda permanecem de pé hoje, desafiando a erosão e a negação. E isso aterrorizava o mundo, porque quando os primeiros seres humanos eram negros, quando as primeiras civilizações eram africanas, quando a matemática, a medicina e as filosofias que moldaram o mundo nasceram de pessoas de pele escura sob o sol equatorial. Então, tudo o que veio depois precisa encarar essa verdade. Colocar a África no centro da história é rearranjar toda a narrativa de superioridade. Significa que aqueles que afirmaram ter descoberto o mundo estavam séculos atrás. Significa que os considerados primitivos eram, de fato, os pioneiros. E isso vira a dinâmica de poder. Essa ideia, que a negritude não está nas margens da história, mas em seu próprio centro, é ameaçadora em um mundo construído sobre hierarquias. Porque se a origem é negra, se a fonte é africana, então dominar a África não se trata apenas de terras ou trabalho. É sobre controlar a verdade. Até mesmo os antigos estrangeiros reconheceram isso. Heródoto, o chamado pai da história, descreveu os etíopes como altos, fortes e sábios, mais avançados em algumas ciências do que até mesmo os gregos. Viajantes árabes falavam com admiração sobre a riqueza e a ordem dos impérios africanos. Marinheiros chineses documentaram reinos estruturados com arte, leis e espiritualidade. Mas logo, a admiração se transformou em ansiedade. Porque quanto mais o mundo via, mais temia o que a África representava. Um poder que não vinha do Ocidente e um legado
que não poderia ser reescrito sem violência. Então, a narrativa teve que ser mudada. Os africanos se tornaram selvagens, mesmo carregando o plano da civilização. Seus deuses foram rotulados como pagãos, suas tradições chamadas de superstição. Suas conquistas foram enterradas, às vezes, literalmente, sob museus e bandeiras estrangeiras. Por quê? Se o mundo reconhecesse a verdade sobre a primazia da África, também teria que reconhecer sua dívida. E essa verdade sempre foi uma ameaça. Então, sejamos claros, isso não se trata apenas de história. Trata-se de entender por que a presença do povo africano continua a provocar ansiedade em sistemas que não foram feitos para nós, mas em cima de nós. Trata-se de entender por que a eliminação da excelência africana não foi acidental, foi estratégica. O primeiro capítulo desta história não é sobre vitimismo, é sobre a origem. E essa origem não é fraca, não está quebrada. Ela é poderosa. E por séculos, o mundo tentou silenciar o poder que não pede permissão. Existe uma razão pela qual o corpo negro foi, ao mesmo tempo, temido e fetichizado, admirado e controlado, transformado em arma e escravizado. Dos canaviais do Caribe às plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, o corpo africano não era visto apenas como força de trabalho, mas como uma ameaça, envolta em músculos, ritmo e resistência. Vamos falar sobre como a fisicalidade se tornou algo político. Aos olhos dos colonizadores, os africanos eram frequentemente descritos de forma contraditória: fortes, mas simples; resilientes, mas sem mente; poderosos, mas controláveis. Essas não eram apenas descrições, eram ferramentas de propaganda. Ao exagerar a força africana e negar a inteligência africana, os colonizadores criaram uma justificativa para a exploração. Eles foram feitos para o trabalho pesado, diziam. Eles sentem menos dor. Eles aguentam mais sofrimento. Essas mentiras não surgiram do nada. Faziam parte de uma narrativa global projetada para desumanizar os africanos e, ao mesmo tempo, temer o que eles poderiam se tornar se fossem verdadeiramente livres. Porque, sejamos honestos, o medo nunca foi da fraqueza. O medo era do que aconteceria se a força africana se unisse à autodeterminação. Pense em como o esporte, a música e o serviço militar foram usados ao longo da história. Atletas negros dominam as arenas globais, mas muitas vezes enfrentam desconfiança em vez de celebração. Soldados negros lutaram em guerras por países que se recusavam a lhes dar direitos. Músicos negros criaram os gêneros mais influentes do mundo, mas suas vozes foram roubadas, diluídas ou embranquecidas. Mesmo na vitória, os descendentes africanos foram vistos com um estranho desconforto. Por quê? Porque excelência sem controle é perigosa para os sistemas de dominação. Esse medo do corpo negro não é novo. Textos da Roma antiga descreviam os núbios como guerreiros ferozes. Historiadores árabes ficavam impressionados com a resistência dos comerciantes da África Oriental. Negociantes europeus de escravos, mesmo desumanizando os africanos, escreviam obsessivamente sobre sua força, sua resistência, sua capacidade de sobreviver a condições brutais que matariam a maioria dos homens. Esse medo evoluiu para algo mais profundo: o mito do africano sobre-humano. É o mesmo mito que diz: pessoas negras são naturalmente boas em esportes. Mas por trás desse elogio, existe uma verdade sombria. Ele reduz a complexidade, apaga a inteligência, ignora a profundidade emocional e reforça o controle. É por isso que, quando homens negros caminham por certos bairros, não são vistos como humanos, mas como ameaças. É por isso que os corpos das mulheres negras são policiados, sexualizados e, ao mesmo tempo, vistos como fortes demais para precisarem de ajuda.
É por isso que, em todo o mundo, o corpo africano se tornou um campo de batalha, tanto literal quanto simbolicamente. Porque um povo forte, quando consciente da sua força, se torna imparável. E, por séculos, sistemas foram criados para garantir que essa força africana continuasse reativa e não revolucionária. Mas isso está mudando. Da diáspora ao continente, estamos recuperando a narrativa, não apenas sobre o nosso passado, mas sobre o nosso presente. Porque o corpo não é apenas físico, ele é cultural, ele é espiritual, ele é político. E quando você entende isso, começa a perceber por que o corpo africano sempre foi visto não apenas como poderoso, mas como o próprio poder. E o poder, quando não pode ser controlado, é o que os impérios mais temem. Quando pensamos em opressão, geralmente imaginamos correntes, chicotes ou armas. Mas algumas das armas mais devastadoras usadas contra o povo africano não foram físicas, foram intelectuais. Apagamento, revisão, rebranding. Vamos falar sobre como o conhecimento africano virou campo de batalha e por que lembrar se tornou um ato de resistência. Muito antes dos colonizadores europeus chegarem ao continente, a África já tinha centros prósperos de ciência, arquitetura, filosofia, astronomia e medicina. Desde a precisão matemática das ruínas do grande Zimbábue até o conhecimento celestial dos Dogon sobre Sirius B, uma estrela que astrônomos ocidentais só descobriram no século XX. As civilizações africanas já decifravam o universo antes mesmo dos colonizadores saberem onde ficava no mapa. E ainda assim, na maioria das salas de aula hoje, a África só é mencionada a partir da escravidão. Por quê? Porque conhecimento é poder. E o conhecimento africano representava uma ameaça direta à dominação colonial. Ele destruía a narrativa de que a África era não civilizada. Desafiava o mito de que o povo negro não tinha história antes das correntes. Então eles queimaram bibliotecas, silenciaram os griots, proibiram línguas, criminalizaram sistemas espirituais, apagaram nomes como Imhotep, um polímata africano que viveu mais de 1000 anos antes de Hipócrates e que, na verdade, é o verdadeiro pai da medicina. Minimizaram Timbuktu, uma cidade que abrigava mais de 700 mil manuscritos sobre medicina, matemática, direito e teologia, escritos em árabe, ajame e línguas africanas locais. Eles enterraram o fato de que Kemet, o Antigo Egito, não foi uma maravilha europeia, mas uma civilização negra que influenciou o mundo inteiro. Por que ir tão longe? Porque se o mundo algum dia reconhecesse a autoridade intelectual africana, a base da supremacia branca começaria a ruir. Você não pode alegar superioridade sobre um povo cujos ancestrais inventaram a cirurgia, a álgebra, a metalurgia, a irrigação e a cosmologia, enquanto os seus ainda tentavam sobreviver ao inverno em cabanas de madeira. Você não pode escravizar um povo cuja cultura ensina que todas as coisas estão conectadas: a terra, o espírito, o corpo e o tempo, e que a vida é sagrada, não uma mercadoria. Você não pode colonizar uma terra cujos filhos sabem quem são e de onde vêm. Então, fizeram de tudo. Tornaram ilegal ensinar pessoas escravizadas a ler. Reescreveram livros escolares, rotularam a espiritualidade africana como bruxaria e a ciência africana como superstição. Fizeram questão de que nossas histórias fossem contadas por eles, para eles. Mas as histórias sobreviveram, em canções codificadas, em símbolos, nas tradições orais sussurradas entre gerações. Nosso conhecimento não foi perdido, ele foi escondido. E agora ele está ressurgindo, na educação centrada na África, que volta com força, na valorização global das práticas ancestrais e da medicina herbal, nos estudiosos, artistas e visionários da diáspora
que estão reivindicando a verdade. Porque uma vez que você entende a genialidade que existe no legado africano, você entende por que ele precisou ser silenciado. E mais importante ainda, você entende o que acontece quando esse silêncio é quebrado. Existe uma razão pela qual o medo seguiu o povo africano por onde o colonialismo passou. Não porque fossem fracos, mas porque se recusaram a permanecer quebrados. Ao longo de continentes e séculos, a resistência africana assustou impérios. Porque toda vez que o sistema tentou esmagar o espírito africano, ele se levantou, mais alto, mais forte, inquebrável. Vamos falar sobre o medo histórico da rebelião africana. E por que esse medo é tão profundo? Quando pensamos em rebelião, lembramos de nomes como Nat Turner, Yaa Asantewaa e Toussaint Louverture. Mas o que muitos não percebem é como a resistência africana foi ampla, constante e estratégica. Nos navios negreiros, cativos preferiam se lançar ao mar a serem levados. Nas Américas, organizaram revoltas, das costas do Brasil aos campos do Haiti. Na África, construíram fortalezas, criaram códigos, treinaram guerreiros e defenderam seus reinos com uma estratégia militar que rivalizava com qualquer império. A nação Zulu, sob Shaka Zulu, redefiniu a guerra no sul da África. O reino do Daomé tinha uma unidade militar formada só por mulheres, as Agogie, que aterrorizavam exércitos invasores. As comunidades quilombolas na Jamaica e no Suriname escaparam para as montanhas e florestas, criando territórios soberanos que os colonizadores nunca conseguiram conquistar por completo. Mas aqui está a parte que o mundo raramente reconhece. Não era só sobre lutar com armas. Os africanos resistiram através da guerra espiritual, da preservação cultural e da rebeldia intelectual. Codificaram mensagens em batidas de tambor. Transformaram hinos cristãos em canções de libertação. Trançaram rotas de fuga nos cabelos das crianças. Esconderam seus orixás dentro de santos católicos, transformando a escravidão em um campo de batalha espiritual. Essa resiliência tornava o povo africano imprevisível para os opressores. Como você escraviza um povo que acredita que seus ancestrais caminham ao seu lado? Como você domina um povo que encontra sentido na luta e força na memória? Você pode bater em seus corpos, mas não pode silenciar suas almas. Pode queimar suas casas, mas não pode apagar seus sonhos. E isso apavorava os colonizadores, porque, no fundo, a supremacia branca depende da submissão, e a resistência africana provou algo perigoso para a ordem colonial. Você pode estar acorrentado, e ainda assim ser livre. Até hoje, esse mesmo espírito continua desafiando o sistema. Das ruas de Ferguson aos protestos em Lagos, de Joanesburgo a Baltimore, existe um ritmo, um fogo, uma força que se recusa a ser apagada. O medo não dito em muitas instituições é que essa força, esse despertar coletivo, possa inspirar outros a resistir, a questionar, a se levantar. E é por isso que a resistência africana sempre foi rotulada como perigosa, radical ou violenta, porque ela carrega uma verdade que faz os poderosos tremerem. Liberdade não se recebe, liberdade se toma. E o povo africano, em toda a diáspora, sempre soube como tomar a sua. À medida que chegamos ao fim dessa jornada, é hora de perguntar: por que, no século XXI, a identidade africana ainda representa uma ameaça? Os colonizadores podem ter ido embora, mas os sistemas que eles construíram ainda permanecem, erguidos sobre a exploração, o apagamento e o medo. Hoje, neste mundo globalizado, a África continua sendo uma força a ser respeitada. Não apenas por suas riquezas naturais,
mas pelo potencial inexplorado do seu povo, de suas culturas e de seu espírito revolucionário. A identidade africana vai muito além de uma localização geográfica. É uma força coletiva que desafia a ordem mundial estabelecida. Uma força que se recusa a ser totalmente definida, rotulada ou mercantilizada. Uma força que conhece sua história, suas raízes e o seu futuro. Vamos falar sobre por que esse espírito indomável ainda causa tanto medo. Primeiro, precisamos entender a importância econômica e cultural contínua da África. Apesar de abrigar a população mais jovem do mundo, vastos recursos naturais e economias em rápido crescimento, muitas nações africanas ainda são tratadas como territórios a serem explorados pelas potências globais. Seja por corporações multinacionais extraindo petróleo na Nigéria, minerando diamantes em Serra Leoa ou saqueando artefatos e obras de arte africanas, o controle da riqueza africana ainda é um eixo central da política global. Mas a nova África está resistindo a essa exploração de formas jamais vistas. Do Afrobeats sacudindo a cena musical mundial, aos movimentos panafricanistas desafiando as narrativas ocidentais na educação, a cultura africana está se tornando o novo símbolo de poder no mundo moderno. A diáspora moderna está reinventando o que significa ser africano, e o mundo está prestando atenção. A moda africana, a literatura, o cinema e a tecnologia deixaram de ser nichos. Agora, estão na linha de frente da influência global. É por isso que a identidade autêntica da África continua sendo uma ameaça. Ela representa algo que as grandes potências não conseguem controlar com facilidade. Ela não se encaixa nos ideais ocidentais de conformidade, uniformidade ou capitalismo. Ela representa resiliência, liberdade e um retorno ao eu ancestral. Quanto mais o povo africano abraça sua cultura, vestindo trajes tradicionais com orgulho, falando suas línguas indígenas, praticando suas espiritualidades ancestrais, mais eles revelam um poder que não está limitado por fronteiras ou expectativas externas. E essa liberdade de identidade assusta. Assusta quem ainda deseja dominar. Assusta porque ameaça desfiar o tecido de um sistema global construído sobre hierarquias desiguais. O poder do dinheiro negro está sendo reconhecido. O sucesso de empreendedores, criadores de conteúdo e intelectuais africanos continua crescendo e obriga o mundo a repensar sua visão sobre a África. À medida que as nações africanas começam a reivindicar sua voz, seu espaço e sua riqueza em seus próprios termos, o mundo não terá escolha a não ser reconhecer a força da identidade africana. A verdade é esta: quanto mais a identidade africana floresce, mais ela desafia as narrativas de superioridade e subjugação que governaram o mundo por séculos. Do ativismo nas ruas ao poder econômico nos mercados, a identidade africana que um dia foi vista como uma ameaça continua a se levantar, não para dominar os outros, mas para afirmar seu lugar legítimo na conversa global. É uma identidade que abraça em vez de rejeitar, e é uma identidade que não pode ser apagada. Como exploramos ao longo deste vídeo, a percepção histórica dos africanos como uma ameaça está enraizada em padrões complexos de poder, medo e resistência. Seja pelo legado imenso da África como o berço da humanidade, pela influência profunda de suas culturas e civilizações, ou pelo temor diante do poder e da resiliência da identidade africana. Essas percepções moldaram o mundo em que vivemos hoje. Mas aqui está a verdade. A história da África está longe de ser uma história de mera vitimização. É uma história de força, de sobrevivência e de uma conexão inquebrável com a terra, com o povo e com o futuro. A percepção do povo africano como uma ameaça nunca foi sobre fraqueza.
foi sobre o medo do poder. Um poder que ainda ecoa até hoje. O mundo não pode apagar o legado da África. E à medida que os africanos continuam a reivindicar seu lugar na narrativa global, lembramos ao mundo que a força, a sabedoria e a beleza da África são uma força que jamais será diminuída. Isso não é apenas história, é um legado vivo, pulsante, que continua a moldar nosso presente e a inspirar nosso futuro.